Olá, amados, a paz de Jesus e o amor de Maria. Que alegria a nossa igreja vivenciará. Estamos entrando hoje na Semana Magna, na Semana Santa, a Semana Maior, a semana mais importante do ano litúrgico para os cristãos. Semana passada, essa que encerrou ontem, nós vivenciamos a última semana da Quaresma, que é conhecida também como a Semana das Dores. Nós vamos acompanhar Maria em suas dores, os seus sofrimentos. São 7 dores que a igreja medita de Maria, desde que ela concebeu, deu à luz a Jesus e até a morte de Jesus. Então, a primeira dor de Maria que nós meditamos é ali quando ela vai apresentar Jesus no templo, depois que completou os dias para a purificação. Então, a profecia de Simeão, quando ele fala que uma espada traspassará, o coração de Maria, e aí é a primeira dor, de Maria, que ela fica em silêncio meditando ali aquelas palavras de Simeão. A segunda dor de Maria foi na fuga para o Egito, quando o anjo apareceu em sonho a José e revelou a ele que Herodes queria matar Jesus. Então eles fugiram para o Egito. É ali a dor de uma mãe que teme pela vida do seu filho. Terceira dor de Maria, aos 12 anos de Jesus, quando eles foram celebrar a festa em Jerusalém, e houve a perda de Jesus no templo aos 12 anos de idade. É um dos mistérios do texto, mistérios gozosos, que a gente reza o último mistério, o quinto mistério, a perda e reencontro de Jesus no templo. Eles procuraram Jesus por 3 dias e só depois o encontraram no templo, conversando com os doutores da lei e ensinando. Quarta dor de Maria, já ela que vê o seu filho carregando aquela pesada cruz ao caminho do Calvário. A quinta dor de Maria, a crucificação e morte de Jesus. Ela vê o seu filho sendo crucificado e morto. A sexta dor de Maria, recebe Jesus, o seu filho amado, já em seus braços, morto. Jesus inanimado em seus braços. A gente tem aquela imagem de Nossa Senhora da Piedade, o Pietà, muito conhecida, ali que Maria está com Jesus morto em seus braços. E a sétima dor de Maria é o sepultamento do seu filho. Então são essas 7 dores que a gente medita, durante essa Semana das Dores, que foi a semana passada. E hoje, com o Domingo de Ramos, nós abrimos a Semana Santa, a Semana Maior. Acabamos o tempo quaresmal, mas nós continuamos na nossa meditação. Quem costuma fazer penitências, jejum, a gente continua, porque a gente continua guardando o aleluia. Por enquanto a gente não canta o aleluia, porque nós vamos cantar no sábado, e eu vou falar por quê também. E aí, então, nós vamos continuar nesse nosso espírito de introspecção, nós vamos guardar esses dias com muita reflexão, vivenciando esse tempo maravilhoso que é a Semana Santa. Então, hoje, no Domingo de Ramos, é interessante esse dia, porque é o único dia do ano em que nós vamos proclamar 2 evangelhos durante a celebração. No início da celebração, a abertura ali, geralmente, nas igrejas, costuma se fazer fora da igreja. E aí tem a leitura do Evangelho, justamente quando Jesus entra em Jerusalém, que o povo vai aclamar Jesus com os ramos de oliveira. O Mestre é o rei que chega para libertar o seu povo. Então, já é a entrada de Jesus em Jerusalém. E nós vamos ver, quem acompanha o Evangelho, as leituras, que Jesus não se aproximava muito de Jerusalém. Ele ficou um tempo longe, e aí quando ele sabe que ia chegar da hora dele, ele vai se aproximar de Jerusalém, porque ele sabe que está chegando o momento de glorificar a Deus e da sua morte. Então ele vai entrar em Jerusalém sendo aclamado. Esse é o evangelho que é lido primeiro. E aí o que acontece? O sacerdote ele abençoa os ramos, porque a gente fica com ramos de oliveira, relembrando como foi feito na época de Jesus, aclamando de Jesus. E o sacerdote vai abençoar os ramos, e depois segue-se a procissão de ramos, que vai até a igreja, onde vai haver a continuidade da celebração. Então, a celebração, em algumas igrejas, em alguns momentos, ela se inicia
fora da igreja. Outros já fazem tudo dentro da igreja mesmo, depende de cada lugar, né? Do costume aí. Mas enfim, há essa proclamação. Depois, quando se entra na igreja, a continuidade ali da celebração, e depois das leituras é proclamado um outro evangelho, já o evangelho da paixão de Cristo. Né? E aí depois tem um momento quando a gente fala da morte de Cristo, né? Que Jesus morreu, deu a hora, né? O horário, ele morreu. Hoje é proclamado o Evangelho segundo São Mateus. E aí, nesse momento, né? A gente se ajoelha e faz um momento de silêncio. Quem ainda não foi à celebração, vá, participe, porque é muito importante, todos os dias dessa semana, a gente participar das celebrações. Então, o que acontece? Por que são feitas essas duas leituras? Porque elas têm uma ligação. O mesmo povo que aclama Jesus como rei vai pedir a sua condenação, porque eles não entenderam, né? Para que Jesus veio? Muitos tiveram inveja, não se importaram com os milagres que Jesus fez, acusaram-no porque ele se chamava Filho de Deus, ele se fez Deus, né? Por isso eles o condenaram. Essas autoridades que temiam perder o seu poder, perder o seu prestígio, porque Jesus estava ali arrebanhando multidões para o seguir, né? Então essas pessoas, por inveja, mataram Jesus. Então tem essa ligação, né? A gente sabe que os ramos, como eu falei no vídeo que eu falo da quarta-feira de cinzas, os ramos utilizados nessa celebração de hoje, eles serão incinerados para se tornarem as cinzas da quarta-feira de cinzas, que abre a semana, né? O tempo quaresmal de 2024. Então é sempre assim, tudo tem uma ligação, a nossa igreja faz essa ponte, nada é desligado, tudo tem um sentido, né? Então, passando ali o domingo de Ramos, nós vamos entrar na segunda-feira santa, já toda essa semana magra, né? Então, na segunda-feira, geralmente acontece a bênção dos santos óleos, é a missa, né? Da bênção dos santos óleos, e que geralmente o certo seria ela acontecer, né? Por tradição, ela acontecer na quinta-feira santa. Mas o que acontece? Como essa bênção acontece nas dioceses, nas sedes das dioceses, todos os sacerdotes das paróquias, né, os párocos das paróquias que pertencem à diocese, geralmente se encaminham para a sede da diocese. Aqui em Teófilo Otoni é uma sede da diocese, é uma diocese, né? Então todos os sacerdotes párocos das outras paróquias que pertencem à diocese vêm para cá, para essa missa, participar dessa missa da bênção dos santos óleos. São os óleos, os 3 óleos usados nos sacramentos, né? O óleo dos catecúmenos é o óleo do batismo e também usado na crisma, o óleo do batismo, né? Ele é usado no batismo. O óleo do crisma, que é também usado no batismo, né? E é o óleo que vai ungir ali também os sacerdotes no sacramento da ordem. E no sacramento da crisma, obviamente, né, confirmação, e o óleo dos enfermos, que vai ser usado no sacramento da unção dos enfermos. Então, esses 3 óleos, todos os anos, eles são preparados durante essa celebração da bênção dos santos óleos. Então, todos esses párocos vêm para a sede das dioceses, participam da celebração e levam esses óleos, cada uma porção, para a sua diocese. Então, esses óleos serão utilizados durante todo o ano, no caso, né, todo o ano de 2023, até o ano que vem, onde acontecerá outra celebração. Então, por isso, não se faz na quinta-feira santa, porque na quinta-feira já tem uma missa, é o início do tríduo pascal que eu vou falar, então já tem uma celebração própria. Pela questão de dinâmica de deslocamento dos párocos, ficaria difícil, né, dar andamento aí de forma perfeita e esse tríduo pascal. Então, é transportada essa celebração para segunda-feira, aqui pelo menos na Diocese de Teófilo Otoni. Então, ela é feita na segunda-feira, para que tenha um tempo, né, cada pároco de se organizar aí durante a Semana Santa. Geralmente, né, também durante a Semana Santa, na terça ou na quarta, existe a chamada procissão do encontro, né, em que sai de uma paróquia, vai sair a imagem de Jesus carregando a sua cruz, e de Maria, né, a imagem de Maria vai sair de um outro ponto, e Nossa Senhora das Dores, né, e aí vai haver o encontro
numa igreja principal. No nosso caso aqui é na nossa catedral, né, na sede. Então a gente sai de um ponto de uma igreja da cidade com a imagem de Jesus e de outro ponto com a imagem de Maria Nossa Senhora das Dores e chega, né, a procissão do encontro, que vai lembrar aí aquela estação da Via Sacra em que Jesus encontra sua mãe, né? Ele é, pelo olhar de Maria, ele é consolado por ela ali no caminho do Calvário. É uma celebração muito, assim, uma participação, né, um ato muito bonito também. Então a gente chega na Quinta-feira Santa. A Quinta-feira Santa é a abertura do Tríduo Pascal, o chamado Tríduo Pascal. São 3 dias em que nós vamos, né? É uma missa só, ela é uma celebração só, e eu vou explicar aqui. E ela termina, né, no último dia, que é o sábado. A bênção, a missa da instituição da Eucaristia, que é também chamada missa de lava-pés, né? Porque tem aquela passagem que Jesus vai lavar os pés dos discípulos, e aí é feita essa encenação em muitos lugares também. A ordenação, né? A missa da instituição do sacerdócio também. Então, aí o que acontece? Nessa missa em que a gente relembra, né, Quinta-feira Santa, onde Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos, preparando-se já para a sua paixão e morte, ela vai abrir o Tríduo Pascal. Então acontece essa celebração, né, tem o canto de entrada, tem toda a celebração. Ao final, não há bênção, não há bênção final, porque a bênção final encerra uma celebração. Não há bênção final na Quinta-feira Santa. O que ocorre? A gente chama de desnudação dos altares, né? Todas as toalhas são retiradas, não há flores, não há nenhuma ornamentação na igreja, todas as imagens são tampadas e o Santíssimo é trasladado, ele é tirado da igreja e colocado em um salão, em um local à parte, ali, obviamente, dentro da igreja, são feitas adorações, adoração contínua até a sexta-feira, às 13 horas, que nós vamos ter a celebração da Paixão de Cristo. Não é uma missa, porque não tem missa. O início, né, a missa ela começou na quinta-feira. Então não há consagração na sexta-feira santa. É o único dia do ano em que não se celebra missa, né? As hóstias consagradas da quinta serão utilizadas, né, distribuídas à assembleia, né, a todos os participantes ali da celebração na sexta-feira. Então inicia-se esse momento na sexta-feira em silêncio, às 13 horas, porque é o momento em que a gente vai lembrar que Jesus morreu. Então inicia-se os sacerdotes, né, com as pessoas todos que participam vão se ajoelhar por um tempo, né, lembrando aí em luto, né, pela morte de Jesus. E aí depois tem continuidade essa celebração que iniciou na quinta-feira, tá? Então não tem em nome do Pai, do Filho, no início não. Começa assim, sem música, sem nada, e aí é desse jeito. Aí tem as leituras todo, o momento, tem a adoração ao Santo Madeiro, é um momento em que a gente vai beijar a cruz de Jesus, né? Geralmente é feito ali após a comunhão. E aí não há, mais uma vez, não há bênção final, porque nós estamos continuando o início, né? A celebração que se iniciou na quinta-feira. Então a gente continua, é um tempo, sexta-feira santa é um dia de jejum, né, e abstinência. A gente faz o jejum da igreja, que eu já falei aqui com vocês, e abstinência de carne, tá bom? Peixe pode, carne, é o que vem do mar pode, né? Carne de boi, de porco, não, frango não. Então a gente é um tempo também de silêncio, né? Nas nossas casas nós vamos buscar mais meditação, não ficar ali à toa, assim, com outras coisas. Então, encerramos essa celebração da sexta, vamos para as nossas casas. No sábado, a gente continua o tempo de introspecção, né, a nossa vida, e aí, à noite, é a celebração mais importante. É a chamada, continua também, temos o início ali com a bênção do fogo, né, e é a chamada Vigília Pascal, Sábado Santo, e muitos, né, que conhecem mais como Sábado de Aleluia. Por quê? Vamos chegar lá. Então, o início é a preparação do Círio Pascal. O Círio Pascal é a vela que vai iluminar a nossa igreja durante todo o tempo da Páscoa.
ele simboliza Cristo, é a luz que ilumina, que nos ilumina, e ele é preparado, é um rito maravilhoso, ele é todo preparado, tem a bênção do fogo, aqui a gente geralmente faz na porta da igreja uma fogueira, né, uma pequena fogueira, onde é preparado, é abençoado esse fogo. E aí o sacerdote, o bispo, no caso, nós quando tem uma diocese, né, o bispo que faz essa celebração, se não o pároco da paróquia vai fazer em sua paróquia a preparação do círio pascal. Ele é eu vou colocar aqui também a vela, né, ele é uma vela grande, quem observa, ele é usado nos sacramentos, né, do batismo, no sacramento da crisma, né, na Eucaristia. Nós temos o círio pascal, ele é uma vela grande, cada ano tem seu círio, então ele é preparado nessa semana, nesse dia, né, no sábado santo. São colocados os cravos, são 5 cravos para lembrar 5 chagas de Jesus, e o bispo vai fazendo as orações, né, e colocando cada cravo. Ele é aceso e a igreja está toda apagada, escura, né, sem luzes, então cada cristão leva a sua vela. E essa vela é acesa no círio pascal e a igreja fica toda iluminada sob a luz de Cristo. Tanto que quando ela é entronizada na igreja, né, dentro da igreja, o bispo ele vai falar ou vai cantar 3 vezes. Eis a luz de Cristo, demos graças, a Assembleia responde, né, demos graças a Deus 3 vezes até chegar no altar. E aí começa a ter uma ladainha, aí a igreja já faz em festa, já começa em festa, já lembrando da ressurreição de Jesus. Por isso é a vigília pascal, né? A gente lembra que Jesus ressuscitou ali no último dia, né? No primeiro dia do ano, a gente já celebrando o domingo, a ressurreição de Jesus. Ela é uma missa mais longa, bem mais longa, ela tem várias leituras, vários salmos, mas é maravilhosa. Acontece em alguns lugares o batismo dos adultos, né? De alguns adultos é celebrado nesse dia. E tem muita, essa celebração tem, né, a bênção da água, nós somos aspergidos novamente e relembra o nosso batismo. Então é uma celebração inteira, ela é maravilhosa, ela é muito cheia de significados para nós. É a missa mais importante, a celebração mais importante do ano litúrgico. E ela encerra, aí após essa celebração, a benção final. Ela encerra o tríduo pascal, que começou então na quinta, sexta e sábado. Então, por isso é chamado tríduo pascal, são 3 dias. E por que a gente chama de sábado de aleluia? Como eu falei no início da quaresma, durante toda a quaresma não se canta o aleluia. Toda essa energia é guardada para que no sábado a gente volte com aleluia, né? Glória a Deus, louvado seja Deus por sua morte e ressurreição, por sua vitória sobre a morte, né? Então o aleluia ele é cantado no sábado, ele volta a ser cantado no sábado santo, na vigília pascal, por isso que é conhecido como sábado de aleluia, né? Então aí por fim, né, encerrando essa Semana Santa, nós vamos ter o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição. E aí, gente, o sábado, ele tem a sua liturgia própria. O sábado santo, ele tem a liturgia própria. Porque geralmente, aos sábados, à noite, nós já meditamos as leituras do domingo, né? Mas neste sábado, essa vigília pascal, é um sábado próprio, ele tem sua liturgia própria, tá? Então, é diferente da liturgia do domingo. Então, a gente tem que participar das quinta, sexta, sábado e domingo, tá bom? Como um bom cristão católico, nós temos que participar de todos esses dias da celebração, tá bom? Quem não se confessou, vá se confessar. A gente tem que estar preparado para esse dia, porque a gente vive com Jesus a sua morte e a sua ressurreição. É a vitória sobre o pecado. Então nós temos que buscar também em nós. Não é só a gente lembrar o que aconteceu com Jesus, que Jesus não tinha pecado, ele morreu pelos nossos pecados. Então nós temos que buscar nos purificar, né? Recebendo esse sacramento da confissão, penitência, né? É o sacramento que vai nos limpar dos nossos pecados para que a gente bem viva essa Semana Santa. Então, quem ainda não se confessou, procure, né, na sua paróquia aí, essa confissão o mais rápido possível para que você possa bem viver essa Semana Santa. E aí, no domingo, a gente celebra a Páscoa, né? Nós já vamos ver as leituras aí da ressurreição de Cristo. E vamos viver também, olha só, assim como o Natal, a gente vive as oitavas da Páscoa. São 8 dias, de domingo a domingo. Domingo próximo, né? Até o próximo domingo, que é chamado Domingo da Misericórdia. Então, nós vamos rezar
desejar a Páscoa, viver a Páscoa, a ressurreição de Cristo, como se fosse um dia só, esses 8 dias de tamanha importância que é para nós esse dia, né, da ressurreição de Cristo. Então nós podemos desejar a Páscoa aí durante 8 dias, né? Então, chamadas oitavas da Páscoa. E aí nós vamos acompanhar ainda, então, mais algumas semanas da Páscoa, para depois retornarmos ao tempo comum, tá bom? Então, essa, assim, é uma explicação mais simples, né, mais rápida aí desse tempo pascal, dessa semana, da Semana Santa, né? E eu espero que vocês busquem viver muito bem esse tempo tão importante, mais importante para nossa igreja, como eu disse, né? A Semana Magna, a Semana Maior, tá bom? Vivam uma semana maravilhosa, não pensemos em ovos de chocolate, né? Mas sim no grande significado, no grande sentido que tem a Semana Santa para nós, que é a morte e ressurreição de Jesus, a vitória de Jesus sobre a morte, né? Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida. É aquele que nos dá a esperança da vida eterna, tá? Então, um grande abraço, fiquemos todos na santa paz de Jesus e vivamos uma Semana Santa maravilhosa, todos em paz e com a graça do Senhor. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.